Conexão Veículo está no ar, é programa que você assiste nos canais 527 da Operadora Claro, 609 da Operadora Vivo e também nas redes sociais no @canal ABC Oficial. Nós estamos hoje aqui na concessionária Kia Viamar para trazer para vocês um SUV que é a sensação do momento. Eu estou falando aqui do Kia Niro, um SUV lindíssimo, compacto, que você pode ter aí na sua garagem. E para você conhecer toda a linha da Kia, basta você acessar viamarkia.com.br, onde você vai conhecer não só o Niro, mas também o Sportage, o Carnival. E se você busca um veículo para trabalho, tem também o Kia Bongo, que você pode ter também em versão com carroceria. Então, acesse viamarkia.com.br e conheça toda a linha que a Viamar traz para você com uma negociação que só a Viamar pode te oferecer. E vamos então conhecer o Kia Niro, a grande sensação de hoje. E esse daqui é o Kia Niro, SUV sensação do momento. Quem vai apresentar comigo aqui é o Vitor. Tudo bem, Vitor? Carlos, tudo bom? Ele é vendedor aqui da Kia Viamar. Boa tarde, tudo jóia? Tudo jóia. Então, vamos falar desse carro aqui, porque ele é um dos queridinhos aqui da marca, né? Um carro muito bonito. Essa daqui é a versão SX Prestige. Perfeito. Com motor isso mesmo. 1.6 aspirado e motor elétrico, então um veículo híbrido pleno. A principal diferença é que ele não precisa carregar. Então ele é um veículo que o próprio motor e a força das frenagens que recarrega o veículo, a bateria. Exatamente. Dá só uma olhadinha no design desse carro, porque você vê que ele tem um design muito moderno, né? Este filete aqui, que parece um alumínio escovado. Exatamente. Tudo muito bonito. O Black Piano. Este conjunto óptico aqui, que é exclusivo da versão SX Prestige, onde você tem o duplo projetor, um conjunto totalmente em LED, que vai melhorar muito a sua iluminação enquanto você estiver dirigindo à noite. E este carro aqui tem o kit ADAS também, né, Vitor? Pacote ADAS 2, que é o pacote completo. Aqui, ó, logo abaixo da placa é este sensor. Tem os sensores de estacionamento dianteiro também. Tudo isso para você ter um carro, de fato, extremamente seguro também, né, Vitor? Com certeza. Então, a segurança e design são os focos do Kia Niro. Exatamente. Eu vou abrir aqui o capô do carro para a gente poder falar um pouco de mecânica, porque ele tem aqui, como o Vitor falou, dois motores. Você vê aqui que já está escrito Hybrid logo de cara. Por quê? Este motor aqui é o motor capa. É o mesmo motor que já equipa o HB20, que você pode comprar em qualquer concessionária Lux Hyundai, que também é do grupo Viamar. Mas este motor aqui, ele tem uma conexão com um motor elétrico. E estes dois motores vão te entregar 141 cavalos de potência com 27 kgfm de torque, certo, Vitor? Perfeito, Carlos. Então, muito importante a junção dos ambos motores, que é interessante. Com a junção desse motor a combustão e do motor elétrico, esse veículo faz até 27,2 km com litro. 27,2 km com litro. Você não conseguiria essa quilometragem com nenhum carro somente a combustão, né, Vitor? Não consegue. Exatamente. E um detalhe legal que mostra, obviamente, a questão de percepção de valor. Primeiro que você nota que ele tem uma belíssima manta acústica aqui que vai absorver qualquer barulho do motor e vai permitir que você tenha um conforto sonoro muito bom dentro do carro. Que ele já tem um excelente isolamento acústico, isso aí a gente tem que falar, né? E um outro detalhe, a abertura. Não temos varetinha, temos aqui os braços fotográficos com os pistões, que isso faz toda a diferença. Então, olha, basta você abrir o capô do carro, pronto, soltou, ele já vai subir, te dando toda essa comodidade. O câmbio dele é um câmbio automático, aliás, automatizado de dupla embreagem, tá? Que vai te trazer um excelente conforto e trocas de marcha muito rápidas também. Tudo isso para você ter um excelente conforto. Só que ele tem um detalhe. Diferente de outros carros, né, Vitor, com o sistema de dupla embreagem, ele tem a engrenagem hepsicoidal. O que significa isso? Significa que ele, em determinados momentos, ele tem um motor elétrico também auxiliando, tirando peso do motor, tirando peso do câmbio, tudo isso para você ter, de fato, uma dirigibilidade muito melhor, onde você mal sente as mudanças de marcha, né, Vitor? Exatamente. E além disso tudo, auxilia o carro a ser econômico. Então, um dos motivos que deixa o carro com 27 até 27,2 km por litro é essa junção do câmbio com o motor híbrido. É isso. Com a dianteira desse carro aqui totalmente apresentada, eu quero mostrar a lateral desse carro, porque as rodas de liga leve e outros detalhes dele vão te encantar. Vem ver.
Chegamos aqui na lateral do nosso Kia Niro, dá só uma olhadinha nesta roda de liga leve aqui, aro 18, um desenho lindíssimo, e ele tem alguns detalhes de design, né, Vitor? Por exemplo, essa seta aqui, que normalmente é colocada aqui, ela tem esse formato em C aqui no retrovisor, que deixa de fato o carro muito bonito. Mas o que eu quero destacar, na verdade, tá aqui na traseira. Aqui você tem uma entrada de ar aqui, que sai aqui atrás. Isso torna esse carro extremamente aerodinâmico, né, Vitor? Exatamente. O coeficiente aerodinâmico desse veículo, 0,29. É um dos motivos que ajuda ele a ser muito econômico também. Exatamente. Para você ter ideia, 0,29 era o número que o Chevrolet Calibra tinha nos anos 90, lá em 95, quando ele foi lançado. E o Calibra era dado como esportivo, né? Com certeza. Ou seja, você tem um SUV compacto em coeficiente aerodinâmico igual ao de um esportivo, o que é de fato muito legal. E ainda segue sendo um dos melhores, né? Sendo um dos melhores ainda até hoje. Sem dúvida. Se a gente lembrar, o coeficiente aerodinâmico de um Fórmula 1 é 0,21. Então esse carro está muito próximo de um Fórmula 1. Essa informação eu não tinha. Temos freio a disco nas 4 rodas, o que faz com que você tenha uma frenagem extremamente eficiente. E tem um detalhe bastante legal que nós temos aqui na traseira, este conjunto de lanternas aqui, que ele é vertical, totalmente em LED também, e aqui na parte de baixo do para-choque você tem seta, a lâmpada de ré também e a lâmpada de neblina, correto, Vitor? Exatamente. Sensores também traseiros, para você poder estacionar o carro com total segurança, câmera de ré, e aqui tem um outro jeito de abrir essa porta, tá? Mas eu vou abrir do jeito convencional, porque basta você estar com o sensor, a chave no bolso, você se aproxima, ele faz 3 bips, você dá um passo para trás e ele faz a abertura. Mas aqui, vamos no jeito convencional para poder fazer a abertura elétrica da tampa do porta-malas, te dando espaço ao compartimento que tem 426 litros de capacidade. E diferente de muitos carros híbridos e elétricos, né, Vitor? Que não tem step. Exatamente. Olha só. Opa! Temos step. Tá aqui o step de uso temporário, com todo o ferramental para você poder ficar tranquilo caso tenha um pneu furado, o que acontece, né, Vitor? Com certeza, ainda mais nas estradas que nós temos hoje no Brasil. Exatamente. De fato, você um dia vai precisar. Sem dúvida. Fechar aqui a tampa do porta-malas, basta apertar um botão, ela fecha também de forma elétrica. E tem um negócio que me chamou muita atenção aqui, Vitor, chamado espaço de entre-eixos. Dá uma olhada, que espação. Pois bem, eu vou entrar aqui dentro do nosso Kia Niro, porque eu preciso te mostrar o tamanho do entre-eixos dele. Eu tenho 1,85 m de altura, né, Vitor? Exato. E o Vitor estava recentemente me falando aqui sobre ele vendeu esse carro para um rapaz que tinha 1,90 m de altura. E o banco estava exatamente nesta posição, que é a minha posição de dirigir. E olha só o espaço que eu tenho aqui no banco, né, Vitor? E tem um outro negócio muito legal, né? Além das saídas de ar aqui, nós temos tomadas USB aqui no encosto do banco do motorista e também do banco do passageiro. E esta área aqui, que nós temos do encosto de cabeça dianteiro, serve para você colocar um acessório onde dá para pendurar um tablet, por exemplo, e já manter ele carregando aqui. Um excelente entretenimento para a criançada também aqui no carro. Bom, espaço dado, agora está na hora da gente andar no carro, né, Vitor? Bora lá, fazer aquele test drive. Então, vamos acelerar o Kia Niro. Pois bem, nós estamos aqui dentro do Kia Niro. Que carro, hein, Vitor? Maravilhoso, né? Olha, eu vou te falar que eu estou impressionado do quanto este painel ele é bonito e cheio de detalhes de acabamento, né? O que torna ele muito mais legal. Exatamente. Aqui tem muito foco nisso, né? O conforto. Sim. É uma linha premium, então você tem que ter um carro a nível premium. Exatamente. Olha, o painel aquele todo em toque macio, né? Que o pessoal adora, o famoso soft touch. Temos o teto solar também, que está aqui. Um teto excelente também para você poder ter mais conforto, né? Exatamente. Isso é muito legal. Essa central multimídia que ela tem o Android Auto e o Apple CarPlay, que você pode espelhar o seu telefone celular e ter o sistema de mapas aqui. E esse painel do ar-condicionado tem uma particularidade, né? Porque ele vira também para mídia. Exatamente. Então, com um simples toque, você tem ar-condicionado, outro toque você passa para a máquina de multimídia. Muito porque para o motorista não ficar focado aqui na multimídia, não precisa vai mexer no menu, se atrapalhar no trânsito, mexer no menu. Então também, além de ser um item bonito, é um item de segurança para o motorista. Exatamente, olha, acabou de me avisar
o veículo da frente está acelerando, o que torna a sua dirigibilidade mais confortável, né? Às vezes está parado no semáforo, bate aquela distração, né? Exatamente. Normal, totalmente normal. Aí o carro mesmo te avisa quando você já está andando. E eu gostei do volante dele, um volante muito bonito, completo. Tem aqui os Drive Modes, onde eu tenho o Eco, o Sport, que transforma a sua dirigibilidade, deixa o carro mais gostoso de você andar, mais espertinho também, né, Vitor? Exatamente. E o interessante, mesmo indo para o modo esporte, você tem um melhor ajuste de câmbio, deixando um pouco mais esportivo. Isso. Mas não perde a usabilidade do modo elétrico. Do modo então elétrico. Você continua usando o modo elétrico também no modo esporte. Que é muito legal. Olha, um painel extremamente bonito. Então você tem aqui também a câmera de estacionamento com uma excelente definição, viu? Tem carros muito mais caros que não tem, né? Com certeza, exatamente. Isso é muito legal. E você tem aqui bastante coisa. O que é esses sons da natureza? Fiquei curioso, tá aqui na multimídia, eu quero apertar. Ah, mentira. Exatamente. É sério isso? Muitas vezes você está no trânsito, vai usar mais o modo elétrico, o carro naquele silêncio. Sim. Você quer ficar mais tranquilo, tem os sons da natureza. Então você tem parte de ondas, noite no campo, canto dos grilos. Peraí. Ó, ouve. Isso é muito bom. Muito legal. É muito legal. E olha, banco extremamente confortável, a minha posição de dirigir aqui excelente também. É de fato um carro, ele tem acendimento automático dos faróis, tem limpador de para-brisa automático, tem todos os sensores. Aqui você tem retrovisores fotocrômicos. Exatamente. Tem os alertas de ponto cego também no retrovisor. Exatamente. O que é muito legal, esse veículo ele tem um pacote ADAS 2 completo. Sim, pássaros. Deixa eu só desligar aqui. Aí, boa. Então você tem um Chega, pacote... vamos falar. Vamos focar na fala. O veículo ele tem um pacote ADAS completo de segurança. Sim. Inclusive sensores de colisão traseiro. Isso é legal. Então, ativando o ACC, ele vai evitar a colisão com veículos na parte de trás ou até com próprios veículos que estão passando do lado esquerdo. Então, Sim. aqui estamos numa faixa do lado direito, a calçada do lado esquerdo, a faixa de rua. Então, passando uma moto ou um carro fazendo alguma manobra, com o ACC ligado, ativado, ele evita que o carro colida com esses veículos na lateral. Muito legal. E é o que eu falei, né, sobre a questão do motor, você praticamente não sente as mudanças de marcha. Aliás, praticamente não, você não sente de fato, porque o motor elétrico e o motor a combustão, como eles estão ali unidos, o câmbio ele já faz essa mudança sem que você tenha essa percepção. Exatamente. O que torna a sua dirigibilidade também muito mais bacana. Exatamente, e principalmente por ser um dupla embreagem. Então, Isso. a dupla embreagem ajuda muito nessa sensação de conforto, de performance e de economia. Tem os pedal shifts aqui para você poder fazer as mudanças de marcha também de forma manual, né? Uma vez que nós não temos aqui a alavanca de marcha, nós temos o seletor. Exatamente, o seletor elétrico. E essas alavancas elas são muito legais porque no modo Eco você vai selecionar o nível de regeneração da bateria. Isso. Quando você seleciona o modo Sport no veículo, aí sim você consegue fazer tem as a troca mudanças de de marcha. Muito legal. O painel é muito bonito, excelente visibilidade. Tem, né, outros modos de personalização aqui do painel também, o que é muito legal. Tomadas USB tanto do tipo A quanto do tipo C, carregamento por indução. Exatamente. Que, inclusive, deixa eu aproveitar e colocar o meu telefone para carregar, porque, né, tá precisando. E, olha, que carro gostoso. Auto hold, freio de estacionamento eletrônico, tudo o que você precisa efetivamente em um carro, você vai ter aqui. E a questão dele ser elétrico também, o HEV, que a gente chama, né? Porque existem alguns tipos de híbridos, né, Exatamente. Vitor? A gente tem o HEV, que ele é um híbrido pleno, onde o próprio carro carrega a bateria. Tem o PHEV, que é onde você tem uma tomada para você poder carregar o seu carro. Tem agora o REV, Exatamente. também, que o motor a combustão ele está lá somente como um gerador de energia para o motor elétrico. E tem o EV, que é o 100% elétrico. Então esse daqui é um HEV, Esse é um HEV. que é um carro que vai te oferecer, como o próprio Vitor falou, 27,2 km por litro. E o que é muito legal, de Carlos? consumo. Nós temos aqui no painel, Sim, clicando no híbrido, você consegue ver a gestão do fluxo de energia. isso é muito legal. Então, o consumo do combustível em tempo real. E aqui ele te mostrando o fluxo de energia. Então, o momento que aciona o motor a combustão, o momento que aciona o motor elétrico e quando ele faz a regeneração das rodas para o motor elétrico também. Eu entendi tudo isso para você ter aí
uma excelente gestão também do que está acontecendo com o carro enquanto você dirige. Exatamente. Então essas coisas são detalhes que fazem com que o Kia Niro seja um carro para você utilizar em qualquer situação. Eu estou impressionado aqui, tudo bem, a gente andou ainda pouquinho com o carro, mas o trabalho da suspensão. A gente tem ruas bastante esburacadas aqui nesse trajeto que a gente fez, ruas que têm aquelas emendas de asfalto, ruas que, né, desníveis, valetas e tudo mais, que a gente passou por tudo isso. Primeiro, o que me chamou a atenção, o silêncio dessa suspensão, que de fato ele é bastante... tem um conforto muito bom, te traz esse conforto sonoro. E a questão de a gente subir uma valeta agora e normalmente alguns carros dão fim de curso. Sim, exatamente. O Kia Niro, por ser um SUV compacto, ele tem um curso de suspensão mais longo, onde você não tem esse problema. Inclusive, quando eu passo para os clientes e fazer os test drives igual nós estamos realizando, Sim. é um dos pontos de destaque que eu mostro para o cliente, passando em lombada, passando em valeta. Eu falo para o cliente que o Kia Niro ele é um SUV, mas a aparência dele externa é um pouco mais baixa, mais esportivo. Só que ele entrega a performance na rua, o que muitos SUVs de aparência alta não entregam exatamente pela questão do curso do amortecedor e muito principalmente por causa do bordo de ataque do veículo. Exato. A proporção de bordo de ataque, então da roda para frente, é um bordo de ataque muito bom, que a Kia trabalhou de uma forma excelente para o carro ser de fato um SUV, ser útil nas ruas que nós temos aqui no Brasil. Então aquela raspada de valeta, aquela raspada de entrada de garagem, a raspagem de lombada também, né? Que raspa o centro do carro, esquece, isso daí é algo que já não existe, justamente porque você tem um carro que de fato vai trazer para você toda essa comodidade que o SUV. E posso te falar, a minha percepção enquanto dirigibilidade é de um hatch. Exatamente. É de um hatch, porque ele não me aparenta ser um carro alto, né? Ele não me traz essa aparência de ser um carro alto, ele não me dá a aparência de ser um carro grande, muito pelo contrário, embora ele tenha o mesmo tamanho do Sportage, né, Vitor? Exatamente, de comprimento ele é o mesmo comprimento da Sportage. A Sportage ela é mais alta e mais larga, mas de comprimento o mesmo tamanho. O entre-eixos também do Sportage é um pouco maior. Um pouco maior, exatamente. Só que você tem aqui uma proporção de um SUV médio, que é o Kia Sportage, porém, você tem aqui a dirigibilidade de um hatch e ainda te oferecendo um porta-malas de 426 litros de capacidade, o que é excelente para os dias de hoje, né? Um porta-malas grande, em tempos que cada vez mais os porta-malas estão ficando pequenos, né? Exatamente. É um carro familiar para um uso familiar, porque muitos carros que se mostram familiar, no final das contas o cliente ou perde espaço traseiro ou perde porta-mala. No Kia Niro ele vai ter os dois. Ele tem uma boa arrancada, justamente por ele ter esses 27 kgfm de torque, que tenho que falar, maior do que qualquer motor turbo que a gente tenha no mercado. Com certeza. Para efeito de comparação, nós tivemos, eu vou falar de outra marca aqui, tá? O motor, o THP da Peugeot, 1.6 turbo, que tinha 24,5 kgfm. Se você colocar o Volkswagen T-Cross, ele é 1.4 e ele tem 25,5 kgfm. Exatamente. Aqui nós temos um motor 1.6 aspirado, né? Em tempos que muita gente reclama do motor turbo, né? Exatamente. Que a manutenção de fato é um pouco maior. Você tem aqui um carro que vai te entregar um torque excelente justamente por conta desse auxílio elétrico. Ah, mas o carro elétrico, a bateria, morro de medo. 8 anos de garantia. 8 anos de garantia e o total, o veículo todo, 5 anos. Ou seja, a Kia deu além dos 5 do veículo, mais um pouquinho ali para a questão da bateria para o cliente ficar tranquilo. Exatamente. Na parte eletrificada. E se a gente lembrar que a manutenção de um carro elétrico da parte eletrificada é menos complicada do que a combustão. Não tem o que manutenção. Não tem manutenção. Exatamente isso. Você não tem que trocar obviamente, calma. É importante a gente pontuar. Parte elétrica, né? A parte elétrica do carro não tem óleo, não tem correia, não tem absolutamente nada. Na parte a combustão, correia aqui não é o caso, porque nós temos um motor que tem corrente de comando na sua transmissão. Né? Não é uma correia dentada como era nos carros que os Incas utilizavam. Exatamente. Né? Mas é uma corrente de comando que ela tem a durabilidade do motor. Você não vai ter nenhuma manutenção com isso. A questão de troca de óleo, obviamente você vai respeitar os prazos, né? Que é de 1 ano ou 10 mil quilômetros para cada troca de óleo. Exatamente. Que é muito importante que você faça para não ter
nenhum problema de manutenção. Exatamente, né? e acionar a garantia, né? A garantia do veículo, para você acionar, tem que fazer as manutenções, as revisões, tudo certinho conforme o manual. Exatamente, mas olha, eu tô impressionado aqui, viu, Vitor? Acendimento automático dos faróis, como eu já falei, limpador de para-brisa automático, tem o ACC também, que você tem o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. O que isso faz? Você simplesmente escolhe a velocidade que você quer e o carro vai manter essa velocidade. Não é o piloto automático, não é o controle de velocidade de cruzeiro comum que você tem no seu carro. É o ACC, ele é Adaptative Cruise Control, onde você tem as frenagens dos carros na frente, você simplesmente vai ter o seu carro também, o seu Kia Niro, fazendo essa frenagem junto. Exatamente, muito legal da questão do SX, como ele tem um pacote ADAS2 completo, ele faz a frenagem total e ele retoma a velocidade, exatamente. Então o veículo da frente se moveu até 3 segundos, ele se move também sozinho. Passou dos 3 segundos, basta acionar o botão no volante ou acelerar um pouquinho novamente, no acelerador, que ele retoma a velocidade conforme você programou no adaptativo. Exatamente. Então tudo isso você tem aqui nesse pacote do Kia Niro. Calma que a gente vai falar de preço na hora que a gente for descer do carro. Segura essa ansiedade porque ele tem o preço que eu fiquei impressionado porque ele é mais barato do que o seu principal concorrente. Posso falar que é o Toyota Corolla Cross ou não Pode, é pra falar? não, acho que não. Assim, o mercado, né, ele tem... As pessoas fazem comparativo. Antigamente, quando a referência era o que passava no jornal ou no programa, hoje as pessoas têm internet, eles vão fazer a comparação. Exatamente. Né? Então você tem um carro que tem exatamente o mesmo preço e vai oferecer mais. Exatamente. Ah, mas aqui a marca coreana já com quanto tempo no Brasil? 32 anos no Brasil. 32 anos no Brasil, tá? Então provavelmente você que está assistindo esse programa não tinha nem nascido e a Kia já estava aqui no Brasil trazendo as antigas Besta, lembra? Exatamente. Que eram vans, né, extremamente confiáveis, que se tornaram uma febre, né, no mercado. E depois vieram os automóveis, que cada vez mais estão melhores. Com certeza. Né? Isso eu posso te falar por eu ser jornalista automotivo e acompanho esse mercado. Então, são veículos que de fato estão cada vez melhores e que você pode, aqui no Grupo Viamar, fazer uma excelente negociação. Mas calma que a gente já vai falar de preço. Ainda não. Ainda não. Ainda Esperar não. um pouquinho. Né? Vamos falar de outros detalhes aqui desse carro, Vitor, porque, olha, não sente a suspensão. Não sente. Você pode ver, nós estamos passando por uma via esburacada que está em obras. Está em obras, inclusive. E você tem uma percepção do conforto máximo. Então é um veículo que ele vai te proporcionar, de fato, uma boa dirigibilidade, um conforto para você e para sua familiar, com uma performance quando você precisar acionar o motor 1.6. A puxada dele é muito boa. E com detalhe, tá? Ó, nós estamos aqui andando agora e eu tô a 45 km por hora. Eu estou apenas com motor elétrico ativado. Exatamente, apenas com motor elétrico ativado. Por isso que ele vai te trazer um consumo de até 27,2 km por litro, porque ele vai te entregar justamente um consumo acima até do que qualquer outro carro a combustão. E posso te falar? Até acima de alguns carros elétricos, porque o elétrico a gente mede em kWh. Exatamente. Né? Então, você que, por exemplo, não tem um elétrico por medo de falar, mas e se eu precisar viajar? Eu consigo? Com o Niro você consegue. Exatamente. E é o que nós falamos muito para nossos clientes quando fazem o test drive. A questão da reeducação de como acelera o veículo. Sim. Que nós estamos acostumados com combustão, eu também sou da época que só tinha combustão. Sim. Então nós temos muito a intenção que quanto mais você pisa, mais o carro performa, mais ele fica econômico. Pelo contrário, aqui conforme a condução, quanto mais suave a condução, quanto mais suave você pressionar o pedal do acelerador, mais econômico ele fica. Então muitos clientes às vezes compram o veículo e falam, puxa Vitor, mas você falou que faz até 27, mas eu tô fazendo 12, tô fazendo 13. Mais uma voltinha no quarteirão eu mostro para ele como que tem que acionar o pedal para retomar, porque é o importante, Carlos. Pisar fundo hoje não funciona em nenhum tipo de veículo. Exatamente, né? Perfeito. Eu falo muito isso, que você tem que ter uma aceleração progressiva. Exato. Tá? Muitas vezes o menos é mais. Então, se você acelera menos, você tem mais rendimento de carro. Perfeito. E não é porque o carro não vai correr, não vai andar. Não, ele vai andar, ele vai fazer tudo isso. Porém, ele vai fazer isso de forma progressiva. Ele vai levantar a velocidade. Você não precisa enfiar o pé no acelerador para você chegar a 100 km por hora. Basta que você acelere progressivamente, que você vai obter velocidade, vai ter tudo o que você efetivamente precisa
para poder desenvolver uma boa velocidade dentro do seu Kia Niro. Exatamente. Então, a questão de consumo e performance do veículo depende muito mais de como você pisa do progressivo do que de fato do veículo. Então, muitos clientes têm também, não só da Kia em si, mas de outras marcas, têm a percepção de que esse carro ele só vai até a 60 no modo elétrico e depois você não ativou combustão. Não, no Kia Niro, você pode performar ele numa rodovia a 100, 110, 120 por hora, tranquilamente no elétrico. Vai depender de como você está progredindo com o pedal do acelerador. Exatamente, olha, eu tô aqui a 40 por hora, ele tá o tempo inteiro corrigindo aqui, me colocando no centro da faixa, justamente por conta do sistema de manutenção em faixa. Exatamente. Ou seja, se você estiver numa rodovia e você, por algum momento, distrair, não faça isso em casa, obviamente, Exatamente. né, Vitor? O carro vai te corrigir, te mantendo centralizado na faixa, mantendo a segurança sua e da sua família. Aliás, por falar em segurança, nós temos aqui 6 airbags. 6 airbags. E um detalhe muito interessante, nós temos airbags padrão. Volante, painel, airbags de cortina, aqui na frente e atrás. Isso. E muito interessante, para o motorista você tem um airbag de joelho. Então não são 6, são 7. São 7 airbags, exatamente. 7 airbags. E o de joelho é muito interessante, porque muitas marcas não pensam nisso, mas no impacto, o motorista está dirigindo, você tem o impacto do joelho, então o Kia Niro ele traz também o airbag de joelho. Ou seja, proteção total para você e para sua família. Bom, Vitor, tá acabando o nosso test drive, é hora da gente, então, falar de preço. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, Vitor. Terminamos, então, o nosso test drive. Exato. Vamos agora falar do preço que todo mundo quer saber aqui do nosso Kia Niro. Que carro, hein? Maravilhoso, né? Eu adorei, vou ser bem sincero. Qual que é o preço desse carro aqui? Ele está em 2 versões, correto? Exatamente, Carlos. 2 versões. Niro EX a partir de 189.990. Tá com preço excelente. Excelente. E o SX, a versão completa, a partir de 214.990. Os dois são híbridos. Os dois híbridos, mesma motorização, mudando somente acessórios opcionais. Viu só? Tá fácil de você ter o seu híbrido na garagem, Vitor? Muito obrigado. Muito obrigado você. Valeu a participação no Até nosso a próxima. vídeo. Tá bom? E você que está aí curtindo o nosso Conexão Veículo nos canais 527 da Operadora Claro, 609 da Vivo e também nas redes sociais, fique ligado. Se você gostou desse review, pode ficar tranquilo porque vai ter muito mais para você. Conexão Veículo fica por aqui. Forte abraço e venha para Viamar Kia. Kia, você sabe, é no grupo Viamar, o site kiaviamar.com.br. Você vai lá e conhece todos os modelos para você colocar o seu na garagem. Até mais!